Tá, mas essa criança está preparada para o mundo? Tá com a sua inteligência emocional em equilíbrio? Porque uma coisa é você ter uma inteligência de QI, né? De coeficientes de aprendizagem. Outra coisa é você saber lidar com as questões do mundo, saber se relacionar com outras pessoas, ser um adulto motivado, um adulto resiliente. Quantos adultos você conhece que são inteligentes e são desequilibrados? Muitos. A consciência, principalmente de gestores de estabelecimentos de ensino, de entender que a segurança do espaço pedagógico, ela não se resume apenas a muro alto, a cerca elétrica, câmeras de segurança. Sim. E ela também não é individualizada e nem terceirizada. A segurança escolar, ela deve ser compartilhada. São ações coletivas. E o EscudoCast Segurança Escolar levado a sério é oferecido pela Seidel Automação Residencial e Cortinas. Desde 2014, a Seidel entrega soluções inteligentes e personalizadas para transformar a sua casa em um ambiente seguro, funcional e conectado. Automação, controle de acesso, sonorização e muito mais, sempre com a tecnologia que protege e traz conforto. Acesse o Instagram @seidel.brasil e conheça a inovação que transforma o seu dia a dia. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EscudoCast Segurança Escolar levado a sério. Esse é o episódio de número 9. Eu sou Valci Carvalho e o tema de hoje é o papel da inteligência emocional na prevenção de conflitos. E para falar desse tema com a profundidade e a maestria que ele merece, eu quero apresentar a vocês a nossa convidada. Ela é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, psicanalista e especialista em inteligência emocional. É a minha amiga e a minha superior hierárquica, Bianca Machado. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer. Que maravilha. Aqui, Valci. Olha, sensacional. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Fazer parte aqui do seu podcast, do EscudoCast. Acho importante demais a gente trazer esse tema para a escola, importantíssimo, ainda mais hoje no tempo da internet, onde Sim. Tudo é muito fácil, todos os acessos à informação. Então, a gente trazer essa consciência para a gestão escolar, professores, pais e alunos, porque educação a gente faz em conjunto, não é verdade? Exatamente. Então, obrigada pelo convite. Conta um pouco para esse público maravilhoso que está nos assistindo aqui, ó. Como foi que você se encontrou com a inteligência emocional e percebeu que esse conhecimento poderia ajudar muitas pessoas? E ajuda mesmo. Ajuda, né? Ajuda Nossa. a evitar muitos conflitos. Eu estou dentro da polícia há 27 anos. Só 27 Só anos. 27 anos, né? Essa carinha aqui de quem entrou no formal. De verdade, eu percebi dentro da nossa instituição a importância de nós policiais termos o controle das nossas emoções. Primeiro, porque a gente está na rua e a gente está ali para defender o cidadão. E defendermos também, né? Então, a gente precisa ter esse controle emocional nosso para que a gente não se coloque em perigo e para que a gente não coloque um cidadão também. Então, ao longo desses anos dentro da polícia, eu fui percebendo essa importância da administração das emoções. Porque muitas das vezes você tem um problema em casa, um problema com a família, né? Com a esposa, com o filho, com o marido, e você acaba não gerindo aquilo bem. E você faz o quê? Você leva para o seu trabalho. Exatamente. E aí você, sem perceber, transborda aquilo no seu superior ou até mesmo no seu par, no seu inferior hierárquico. E a gente sabe que ninguém é esgoto da emoção de ninguém aqui, né? A gente não é. Então, a gente precisa, de verdade, ter esse autoconhecimento, entender aonde está a origem do problema. Então, assim, o problema não é meu superior hierárquico.
O problema não é o meu subordinado. O problema só que eu não consegui administrar uma questão com meu filho, uma questão com a minha mãe, uma questão com meu marido. E quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente entende isso, a gente começa a se relacionar melhor com as pessoas. A gente passa a enxergar mais soluções do que problema. A gente começa a ficar uma pessoa mais positiva. A nossa mentalidade muda, porque a gente começa a entender que tudo é a mente. É o pensar, o sentir e agir. Então, eu penso de uma determinada forma que me faz sentir uma emoção e essa emoção me impulsiona num comportamento. Quando eu entendo esse caminho, quando eu tenho essa consciência, eu começo a evitar conflitos. Eu começo a entender o que é do outro, o que é meu, o que eu preciso administrar, o que ele precisa administrar. Você torna o ambiente de trabalho muito mais saudável. E aí toda essa minha experiência dentro da Polícia Militar, com a inteligência emocional, as minhas vivências e a observação da tropa, dos meus superiores, me despertou interesse para esse lado do desenvolvimento humano. Quando foi ali mais ou menos em 2019, eu já estava lendo livros, buscando, e fui fazer um curso de análise comportamental. Depois eu fiz uma formação em coaching. Legal, hein? Mentorei, fiz muitos trabalhos de coaching com coaches para concurso, para atingimento de metas, para negócios, projetos, porque às vezes a pessoa fica ali perdida, não consegue estruturar. Sim. Não consegue estruturar, aí falta motivação, aí não entende aonde está engasgando. Exatamente. Não entende as habilidades, os pontos fracos que precisam ser olhados. E eu fui me aprofundando nisso, Valci, nessa área do desenvolvimento humano, profissional, nas emoções. Foi quando eu despertei para a psicanálise. Sensacional. Eu falei, caramba, eu preciso me especializar nisso, porque tudo no ser humano é a mente. Se você não entende o funcionamento da sua mente, toda a sua vida fica descompensada. Porque são as suas decisões que fazem a sua vida crescer, você crescer na vida. Exatamente. Ou você afundar. E as suas decisões, ela tem origem em crenças, formadas por memórias afetivas, boas ou ruins. Então, quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando disso. A construção da sua mentalidade, olhar para uma situação e enxergar soluções, ao invés de ficar ali agarrado no problema de estimação, é porque você construiu uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade positiva. Eu peguei todo esse conhecimento, fiz curso também de hipnose, eu fui me aprofundando. Que legal. Fiz Theta Healing, toda essa área de desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento mental, que transborda no comportamento, eu fui desenvolvendo. Então, eu acabei juntando a minha experiência vivencial com o meu estudo, com os livros. Eu fiz ao contrário. Normalmente as pessoas estudam e colocam em prática. Exato. Eu não. Eu coloquei em prática para depois me aprofundar nesse conhecimento. Se a gente tiver um olhar mais humano e um olhar mais de equilíbrio emocional, muitos conflitos, muitos acidentes podem ser evitados. Com certeza. Pode ser. E é muito importante, olha, você que está nos assistindo aí, já corre, já se inscreve no canal, curte, compartilha para as pessoas que você conhece, um familiar, um profissional de educação que você conhece, porque quando você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele faz com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possível. E você já viu que o tema hoje aqui vai esquentar. E agora, a gente tem percebido que o aumento da violência nas escolas tem aumentado consideravelmente, que tem preocupado muitas famílias e até os profissionais da educação. Como que você vê que a inteligência emocional pode influenciar positivamente para os profissionais de educação gerenciar os conflitos, principalmente entre os alunos? Olha, quando a gente fala de profissionais da educação,
né? Num país que pouco se valoriza a educação, eu sou uma apaixonada pela educação. E a minha vida se transformou por conta dos estudos. Então, esse profissional de sala de aula, ele deveria ser o profissional mais valorizado que a gente tem hoje. Porque, sem sombra de dúvida. se a gente tem médicos, é porque teve um professor ali. Se a gente tem advogados, engenheiros, então as profissões todas, elas exigem um transmissor do conhecimento, que é o professor, né? E eu também não deixo de ser uma, né? Com certeza, exatamente. E quando a gente fala de trazer a inteligência emocional para esse profissional, que é uma autoridade dentro de sala de aula, que é um exemplo, que é um espelho, que é um líder para aquelas crianças. Muitas das vezes as crianças, elas não têm isso em casa. Lhes faltam isso, porque o pai sai muito cedo para trabalhar, a mãe está envolvida com as questões de casa, às vezes também trabalha. Então a criança passa o dia inteiro na escola, a criança que está no integral, ou aquela criança que está no meio período, mas depois vai para uma atividade física, uma atividade de esporte, ou vai fazer um inglês. Enfim, quando ela não tem esse contato mais próximo com a família e ela olha para o professor como um espelho, ela espera o quê desse líder? Equilíbrio, exato, diálogo, compreensão, acolhimento e, claro, firmeza. Porque toda criança precisa de limite. Só que a firmeza, ela precisa vir sem violência, sem humilhação, sem agressividade. E como exigir isso de um profissional da educação se ele não lida bem com suas emoções? Se ele não tem a gestão das suas emoções? Porque quando a gente fala de um profissional de educação, a gente está falando de um ser humano que também tem esposa, marido, filho, mãe, pai. Sim. É a gente trazer humanização para esse profissional. Então é muito importante que esse profissional, antes de entrar num conflito entre alunos, ele reconheça e administre os seus próprios problemas antes de intervir nesse conflito. Exatamente. Antes dele intervir em qualquer conflito em sala de aula, ele precisa ter os conflitos dele administrado, porque senão ele transborda no outro. E aí aquilo que era para ser uma solução passa a ser um combustível, uma gasolina num incêndio. Entende? Exatamente. Então, é muito importante a gente olhar para esse profissional de sala de aula, porque ele que está ali, ó, no contato direto com as nossas crianças. Eu vou citar um exemplo aqui, obviamente, sem falar o nome, de uma amiga minha, que ela, até hoje, tem o trauma de uma professora. Uma professora, ela fala que foi no primeiro ano do fundamental, em que a professora dizia para ela que a letra dela era horrível, que ela não sabia escrever direito, que ela era burra. Ela pegou um trauma. Sofreu bullying da própria professora. Da própria professora. Ou seja, ela hoje, na idade que ela tem, né, 37, 38 anos, ter essa memória afetiva negativa da relação professor-aluno, é para você ver como as coisas marcam. Se o professor não tem esse entendimento, se ele não consegue entender que ele é um espelho, que ele é um exemplo, que ele está num lugar assim de autoridade, que as crianças olham para ele e esperam dele proteção, direção, conduta, comando. É o que a gente fala no jargão militar, né? O corpo é o espelho do guia. Isso, exatamente. E como que você entende que a escola ela poderia se posicionar para capacitar os profissionais de educação a lidar com esse tipo de situação, esse tipo de problema dentro da escola, de uma forma diplomática, que os alunos pudessem recepcionar aquela intervenção? A primeira coisa, Valci, é trazer essa consciência para a direção, que é justamente o que a gente está fazendo aqui nesse podcast. Elevar o nível de consciência das pessoas, que possam entender a importância dessa ferramenta na prevenção de conflitos. Exatamente.
porque o gestor de uma unidade escolar, ele está muito ali imerso nas questões pedagógicas, na questão administrativa, financeira, limpeza, no dia a dia, na rotina, para que aquela engrenagem escola funcione bem. Sim. E aí tem o calendário de provas, de metodologia, de pedagógicas que devem ser seguidas e tal. E aí, muitas das vezes, acaba passando ao lado essas questões da relação professor-aluno. Então, a primeira coisa que a gente precisa é conscientizar essa direção, que se ela tem um corpo de docentes que são docentes não só capacitados intelectualmente, mas são capacitados de forma emocional, com certeza vão ser formadas crianças ali, cidadãos mais humanizados, com uma comunicação não violenta, com uma liderança mais firme, crianças seguras, porque a criança ela é muito insegura. Ela não conhece o mundo. Ela precisa de um adulto para direcionar. E às vezes a dificuldade do profissional é até em classificar aquela disciplina, a indisciplina do aluno, né? Como que ele vai entender aquele comportamento e fazer essa classificação, se foi algo muito grave ou se é algo ali que possa ser resolvido com uma conversa. Como que o profissional pode identificar essa questão comportamental do aluno e classificar o risco de acordo com aquilo que aconteceu ali naquele momento? A primeira coisa que a gente deve fazer é o diálogo. E o diálogo, muitas das vezes, no calor das emoções, acaba acontecendo dentro da sala de aula com testemunhas, né? Digamos assim, outras crianças. Isso não é legal. O ideal é você tirar aquele aluno do local, levar ele para um reservado, um local que ele fique mais tranquilo, à vontade, e que ele possa se expressar. Porque, como a gente estava conversando anteriormente, esses transbordamentos emocionais em sala, eles têm origem em casa. Há um gatilho em casa que a gente precisa olhar. Obviamente, a escola não vai penetrar no seio da família, mas ela, compreendendo isso, ela consegue conduzir de uma maneira melhor. Pais que não se respeitam, pais que são violentos entre si, ausência paterna, ausência materna. Tudo isso reflete na criança. E às vezes aquela criança está gritando, pedindo socorro. Exato. E é repreendida pelo professor. Ou até não tem assim a afinidade com os próprios pais para desabafar e falar o que ela está sentindo. E às vezes o que ela está precisando é de uma figura adulta para ela poder colocar os seus problemas, desabafar e buscar uma ajuda especializada. E você está falando e eu lembrei de um caso agora que aconteceu, inclusive, comigo. Eu gosto muito de trazer os casos do nosso dia a dia para a audiência se conectar e identificar, né? Pô, isso acontece comigo, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Eu fui chamada na escola, meu filho estava dando alteração, há 2 anos atrás isso. Ele estava dando alteração e muito agressivo, não obediente, o tempo inteiro implicando com os colegas. E quando eu cheguei lá, eu achei a conduta da escola péssima. Eu cheguei, ele estava dentro de uma sala com um monte de profissional sentado numa roda, inclusive o psicólogo da escola, a coordenadora com a chuteira dele no alto, ele pulando, me dá minha chuteira, me dá minha chuteira. Um pé com a chuteira, o outro na mão dela. Eu li aquela cena assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu tive uma sensação de que meu filho era um hamster, sabe? Assim, o despreparo. Sim. Despreparo da equipe, e ainda tinha um psicólogo ali e tal. E aí eu cheguei no ouvido dele e falei assim, meu filho, vamos sair daqui, desse lugar aqui, vamos lá fora com a mamãe.
Saí da sala, né? Vamos lá fora com a mamãe? Mãe, eu quero minha chuteira. Eu falei assim, daqui a pouco a tia te dá. Vamos lá. E aí eu levei ele para fora, tirei ele do cenário. Sim. Aí você tira ele do... É uma estratégia que a gente usa, que é você mudar a situação, mudar o ambiente. Aquela configuração que aparentemente está contaminada, Se né? chama intervenção estratégica. Quando você muda o ambiente, muda o cenário, para a pessoa mudar também a forma, né? Ali, uma criança, a reação. E a gente sabe, você abrindo parênteses aqui, que a criança, há 2 anos atrás, meu filho tinha 6 anos. 6 anos. A criança está com o cérebro em formação. Ela só tem ali luta e fuga naquele cérebro dela. Ela não é um adulto que pensa em consequências. Ainda não. Ela está em formação, ela está construindo isso. Então ela estava ali totalmente dominada, meu filho estava ali totalmente dominado pela emoção. E ninguém estava conseguindo conter ele. E aí foi muito... Foi bizarro. Sim. E aí eu tirei ele daquele ambiente, levei ele para uma sala reservada, sentei com ele no meu colo, abracei ele, ou seja, acolhimento e segurança. A criança precisa de acolhimento e segurança. Meu filho, tá tudo bem. Você quer conversar com a mãe? O que houve? E aí ele foi se acalmando, né? Respira. Ele foi se acalmando e daqui a pouco ele foi, contou que ele estava na sala de aula, aí ele terminou de fazer o exercício, ele foi brincar com a amiga, aí a amiga não gostou da brincadeira. Coisa de criança. E aí, eu não tô passando pano não, sabe, É importante falar isso, né? Que as pessoas eu não tô entendem. passando pano não, porque às vezes as pessoas pensam, tá passando pano. A pessoa que pensa que a gente tá passando pano é porque ela teve uma construção educacional na infância dela à base de porrada. Pode falar porrada aqui? Pode falar. Porrada. Eu também apanhei muito quando era criança, acredito que você também, Sim. porque a gente é dessa geração, né? É isso. Me respeita, pá, cala a boca, pá, né? Como se a violência fosse educar. Pelo contrário, a violência gera revolta. Exatamente. A violência gera revolta. Destrói a autoestima infantil. E afasta aquela confiança, né? Afasta o adulto da filho criança. E pai, e mãe. Você precisa ser firme, sim. E aí, como é que você é firme com a criança? É você tirando o que ela gosta. Exatamente. É impedindo ela de fazer o que ela quer na hora que ela quer. É assim. E aí, Valci, não terminou aí não. Sabe o que mais me surpreendeu? Foi, depois que eu tirei ele desse cenário, a gente identificou qual era a questão, e aí eu falo para você qual era a questão. Meu marido estava muito ausente, porque a gente havia investido num negócio, ele estava muito de frente no negócio, e aí o tempo que ele tinha Sim. com o meu filho ficou reduzido. E aí o garoto sentiu. Só que ele é uma criança, ele não consegue fazer esse raciocínio lógico que a gente faz. Meu pai está mais ausente, eu quero mais atenção, então e eles cobram. eu vou buscar essa atenção na escola. Só que eu vou buscar atenção nas coleguinhas que não querem brincar comigo. E aí eu fico revoltado, porque eu não tenho atenção do meu pai, a minha mãe trabalha muito também, e aí a minha irmã é muito pequenininha, e aí a minha amiga não me dá atenção. Resultado, conflito. Exatamente. Mas aí quem é que tem que fazer, Valci, essa construção? Somos nós. Viu o cenário que eu construí aqui, o cenário de crise, trouxe aqui qual foi o motivo da crise, aí agora a gente tem que trazer a solução. E aí o que mais me surpreendeu foi a direção da escola questionar qual foi a minha atitude e no final, mas ela só fez isso? Você só fez isso? Não, a direção da escola me questionou, mas você só fez isso? E resolveu? Aí eu perguntei assim, mas você queria que eu fizesse o quê? Que eu batesse nele? Que eu enfiasse a porrada nele? Era isso que você queria que eu fizesse? Isso é um absurdo, isso não existe. Isso é educação do tempo da nossa avó. A gente precisa ser mais humano. E hoje tem muita estratégia, a gente tem muitas ferramentas, porque hoje a criança quer um celular, quer ver um desenho, quer sair para brincar com um coleguinha. E o meu filho também, fez 9 anos agora, domingo, né? E a gente procura dar ali os limites, né, que uma criança precisa ter. Então, se ele sai para brincar com os coleguinhas, eu falo com o horário, eu quero você 7h30 aqui.
E 7h30 não é 7h31. Então ele já sabe ver a hora e eu cobro dele. Quando ele chega atrasado, você vai ficar 2 dias sem ver desenho. Para criar um senso de responsabilidade. Sim. Ah, mas o meu relógio não está funcionando. Então você pergunta a alguém que esteja com o celular, que Sim. todo mundo tem um celular hoje. Você vai Sim. perguntar a hora, porque está na hora de você ir para casa. E sim, é dentro de um condomínio, todo mundo está ali brincando, a gente sabe que tem segurança, mas é justamente nessa fase que ele se encontra, que é justamente onde ele está criando ali a sua persona, né? Dele entender que é necessário ter um senso de responsabilidade. Porque senão ele vai crescer um adulto ali sem limites. Exatamente. E aí, quando você chega ao ponto de bater, você sabe o que você está expressando? É a sua incapacidade de lidar com aquela situação. Você não tem instrumentos para lidar com aquilo, e aí você usa o quê? A força. O que eu tenho notado hoje é que o problema da tela não está atrelado somente às crianças. Não. Tem muitos pais que Sim. estão deixando aí de fazer o seu papel de pai e de mãe, porque também estão ali muito em cima de uma tela e deixando de dar atenção para a criança. Foram abduzidos pelas redes sociais, né? Exatamente. Pela internet. E aí a criança tá ali querendo atenção, querendo carinho, troca e não consegue, né? E assim, qual seria uma estratégia prática que a escola poderia adotar para os profissionais de educação a administrar esse tipo de conflito dentro das escolas? A primeira coisa, você é capacitação. Tem que capacitar. Tem que ter. Tem Tudo que em trazer, cima da capacitação, tem que treinamento. trazer treinamento, tem que fazer uma dinâmica de roda de conversa. Eu cheguei a dar um treinamento aqui umas 3 vezes em escolas aqui na região, trazendo essa dinâmica reflexiva. Porque, assim, não pode ser palestra, não pode ser workshop, não, tem que ser algo vivencial. Estudo de caso, com as soluções de uma maneira mais dia a dia. Porque às vezes são profissionais que vão lá capacitar, botam lá meia dúzia de slides, falam um monte de coisa, ninguém se conecta, aí a direção acha que está fazendo um bom trabalho, o professor fica de saco cheio de estar ali, não absorve nada. Tem que ser algo vivencial. Porque a partir do momento que ele sente, que ele começa a trabalhar nele, ele consegue transmitir isso para as crianças. Ele consegue lidar de uma outra maneira. Exatamente. E assim, existe uma forma do profissional passar para o aluno como que ele precisa fazer para lidar com determinadas frustrações e até problemas que às vezes é relacionada a uma desestruturação familiar, por exemplo. E aí esse aluno carrega isso para a escola. E a gente vê que nas pesquisas, né, principalmente que eu fiz, de relação de ataques por agressores ativos, o bullying ele se destaca em mais de 37% dos casos. E aí, como que o profissional identifica, de novo, aquele aluno que está sendo ali humilhado, que um outro aluno está praticando o cenário ali do bullying e às vezes não tem uma intervenção, né? E não é só intervir, é entender o que está acontecendo, um acompanhamento. Como que o profissional lida com esse cenário? Você está falando de quem recebe o bullying ou de quem pratica o bullying? A gente pode falar dos dois. Dos dois? Isso. Tá. Quem recebe o bullying? Aquela criança que recebe o bullying, de um modo geral, ela tem um comportamento mais retrátil. Exato. É uma criança mais introspectiva, é uma criança que tem um olhar mais de baixo para cima, é uma criança que anda mais com os ombros para dentro. Não gosta de se relacionar com outras crianças. Ela tem dificuldade de se relacionar com outras crianças. Nem que ela não gosta, ela tem dificuldade. Ela não consegue. Entende? Porque ela já tem uma memória de rejeição. Essa memória de rejeição não começa na escola, começa em casa. Às vezes uma mãe, um pai que é ausente, entende? Então você vai olhar aquela criança ali mais no cantinho, mais encostadinha, né, mais com a cabeça baixa. Essa criança é possível que esteja sofrendo algum tipo de bullying, algum tipo de cyberbullying, que às vezes não é nem bullying direto, às vezes é bullying em jogo, é bullying em WhatsApp,
entendeu? Sim, e em rede social. Esses sinais é impressionante que, assim, em todos os casos que ocorreram com vítimas fatais no Brasil, houve os sinais através de uma ameaça, através de uma Sim. pichação no banheiro da escola, seja uma mensagem de WhatsApp, até uma verbalização que foi feita em algum momento ali, às vezes uma foto, às vezes as crianças fazem grupos de WhatsApp e usam aquele grupo ali para hostilizar um determinado aluno, e ele fica ali sofrendo aquele linchamento virtual, e tudo isso é muito perigoso. Muito. Né? Que isso pode gerar aí um grande conflito e até cenários que a gente tem acompanhado aí mais graves. Mais graves, exatamente. Então, a forma de identificar esse aluno do bullying é essa, é observar esses comportamentos e comportamentos frequentes. Porque às vezes um dia tá chateado com alguma coisa e tal, mas todos os dias se comportando dessa forma já é um sinal de alerta. Já aquele que pratica o bullying, normalmente é aquele garoto que é temido, garoto ou garota, né? Porque Sim, garota também sim, pratica muita bullying, coisa. né? Então, assim, normalmente é aquele que é temido e, ao mesmo tempo, admirado. Ele tem essa ambiguidade. Por quê? Porque, às vezes, ele vai fazer um bullying em alguém e aí eu aqui, ó, nossa, caramba, ele é corajoso, ele foi lá, ele fez, ele aconteceu, aí vem a admiração, a criança, né? Só que, ao mesmo tempo, vem o medo, né? Caramba, ele pode fazer isso comigo também. Então fica aquela coisa ambígua de admiração e medo, mas uma admiração equivocada, porque é uma admiração pautada numa falsa coragem, que na verdade não é uma coragem, é uma covardia. Mas a criança não faz essa leitura. E nesse cenário nós temos três protagonistas. Tem a criança que sofre, a criança que ataca e tem a plateia que fica assistindo, aplaudindo. A plateia. Né? Exato. Tem a plateia que aplaude e também tem a plateia que tem medo de denunciar. Isso começar a sofrer o bullying também. Então tem muitas crianças que sofrem e aí gera ansiedade. É onde as crianças começam a se cortar. Automutilação. É aonde começa a comer demais. É aonde começa a ter problema com o estudo, porque aí vai perdendo a concentração. Porque vem a ansiedade. Fica com aquela ansiedade compulsiva. Agora, quais as ferramentas de inteligência emocional que a escola pode estar adotando para auxiliar esse aluno a controlar esse tipo de situação de conflito, de bullying, tanto aquele que está sendo provocado quanto aquele que está provocando? Existe uma ferramenta, a gente já falou aqui sobre a escuta ativa, né, da roda de conversa. Existe alguma outra ferramenta que pode ser aplicada? Existem programas que são aplicados na escola e fazem parte da grade curricular. Existem programas, assim, que eu não sei, Valci, de verdade, se são efetivos para os educadores. Para as crianças, sim, porque ele entra na grade curricular e ali a criança tem contato uma vez com o entendimento das emoções, começa a entender melhor a raiva, a alegria, a frustração, a ansiedade, ela começa a entender melhor. Ai, tô ansiosa, Entende? Esses programas existem. Agora, não pode ser só para as crianças. É o que a gente está falando aqui. A gente precisa olhar para o educador. E para olhar para o educador, eu tenho que ter uma direção e um gestor com essa consciência. Porque às vezes ele fica muito na preocupação de dar uma resposta para os pais, que são os seus clientes mesmo, direto ou indireto ali a criança, olhar para os pais, dar uma resposta para os pais. Olha, a educação aqui é maravilhosa, olha, aqui as crianças passam no Enem, aqui as crianças saem com curso disso, com bilíngue, não sei o quê. Tá, mas essa criança está preparada para o mundo? Tá com a sua inteligência emocional em equilíbrio? Porque uma coisa é você ter uma inteligência de QI, né? de coeficiente de aprendizagem. Outra coisa é você saber lidar
com as questões do mundo, saber se relacionar com outras pessoas, ser um adulto motivado, um adulto resiliente quando os problemas acontecem. Você, né, a frustração, todo mundo sofre frustração, mas tem crianças que não conseguem lidar com a frustração, tem dificuldade. E aí elas agridem, e aí elas ficam ansiosas, e aí tem aí o TOD, não é? Sim. Tem o TOD. Então, assim, como que tá essa parte emocional? A gente se preocupa muito com o pedagógico. Exatamente. Mas um adulto, quantos adultos você conhece que são inteligentes e são desequilibrados? Muitos. E essa falta, eu acho que a consciência, principalmente de gestores de estabelecimentos de ensino, de entender que a segurança do espaço pedagógico, ela não se resume apenas a muro alto, a cerca elétrica, câmeras de segurança. Sim. E ela também não é individualizada e nem terceirizada. A segurança escolar, ela deve ser compartilhada e ela é uma ação, são ações coletivas. Sim. Que envolve ali tanto a comunidade escolar, quanto as famílias, os alunos, e precisamos cada vez mais adotar medidas de prevenção e fazer realmente valer a prevenção antes que o pior possa acontecer. Exato, porque a criança, Valci, ela é um reprodutor de comportamento. Eu falo que a criança é uma caixinha vazia. Você coloca ali valores, crenças, você no seio familiar. Então, se eu tenho uma criança que tem um desequilíbrio no seio familiar dela, que vê o pai agredindo a mãe, que vê o pai tacando coisas na mãe, xingando a mãe, esse comportamento vai ser reproduzido na escola. No momento de frustração dessa criança, num futebol, numa nota que foi baixa, ele vai culpar alguém. Se ele não souber lidar com isso, ele vai culpar alguém. E pode chegar nesse nível de violência, porque qual é a memória dele? Olha, eu resolvo os meus problemas agredindo. Meu pai resolve assim, minha mãe resolve assim, então eu resolvo agredindo. E teve um cenário que aconteceu essa semana, você tocou nesse tema aí, eu lembrei de um pai, o filho dele foi agredido na escola e o aluno agressor estava caminhando na calçada com uma outra menina, aluna também. O pai veio com o carro, jogou o carro em cima desse outro aluno, desceu do carro junto com o filho e começou a falar com o aluno: você agrediu ele, você acha que ele não tem pai e tal. Meu Ou seja, Deus. olha O nível. e o exemplo que esse pai está passando para o filho. Então é assim que se resolve as coisas? É com violência? Né? Ele atropelou uma outra criança porque aquela criança agrediu o filho dele. O filho dele dentro da escola. Então são coisas, você falou também do exemplo. Meu filho outro dia chegou e falou assim: eu quero subir, não quero mais brincar. Porque eu desci com a bola para brincar e tinha um adolescente, uma criança um pouco maior que ele, levantou a bola no alto e não deixava ele pegar a bola. E aí ele voltou chorando. Eu falei assim: não, você não vai voltar chorando, você vai aprender agora a se posicionar. Você vai resolver o seu problema, não precisa bater, não precisa agredir. Você só vai falar assim: ó, me dá a bola. Me dá a bola. Eu trouxe a bola pra gente brincar. Mas já que você não quer brincar, eu vou voltar e vou brincar com uma outra coisa, com uma outra criança que queira brincar. Então passar para os nossos filhos também como se posicionar de uma forma diplomática, sem ser agressivo, sem xingamentos, tanto agressão verbal quanto física. Então isso também faz a diferença dentro do ambiente escolar. Meu filho chega e fala assim: ó, a professora anotou seu nome no quadro por comportamento, problema de comportamento? Não. Anotou do Lucas, que é um amiguinho dele. Falei: ele é seu amigo, então você tem que trazer ele para perto. Lucas, senta aqui, do meu lado. Você tem que ser a influência positiva. O que não pode acontecer é você deixar ser influenciado por um comportamento que você sabe que não é certo. Exato. Então eu acho que falta também nos pais conversar nesse momento, olho no olho, né? Às vezes engraçado que eu tô no escritório, eu tô escrevendo, tô estudando, pesquisando alguma coisa, ele chega para falar alguma coisa, eu paro e olho para ele, nos olhos dele, para ele ver que eu tô dando atenção. Atenção. Então, assim, o que eu não quero que aconteça com meu filho é que ele
vai buscar informações, querer aprender coisas com pessoas fora do nosso anseio familiar. Porque eu não sei como que vai ser ensinado aquilo que a gente tem como premissa, como o certo. Né? Então eu prefiro ensinar do que deixaria aprender na rua ou em qualquer outro lugar. Sim, com certeza. O caminho é esse. A gente, quanto mais consciência, e aí isso é um pilar da inteligência emocional, o autoconhecimento, um pilar da inteligência emocional. Porque se você não se conhece, você não consegue se relacionar com outras pessoas. Outro pilar, que é a habilidade relacional. A gente vive em sociedade. Então a gente tem que saber se relacionar com outras pessoas. Exatamente. E aí você não consegue, você não se conhece, você não gere bem as suas emoções, você não entende o que você sente, e aí você não consegue se relacionar com outras pessoas. Quantos ambientes escolares de trabalho são totalmente descompensados por conta de uma pessoa? Uma pessoa causa um desequilíbrio, uma desarmonia, porque é uma pessoa que não lida bem com ela mesma. Exatamente. Na prática, Bianca, o que a escola o que significa de fato ter empatia dentro da escola, no cenário ali do ambiente educacional? O que significa empatia na prática? Empatia é um conceito extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu falo isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos, porque o que normalmente o senso comum fala? Empatia é se colocar no lugar do outro. Sim. Não é isso? Exatamente. Você nunca, jamais, em tempo algum, vai conseguir se colocar no meu lugar. Sabe por quê que você não consegue se colocar no meu lugar? Porque eu tenho uma construção de vida. Eu tenho memórias afetivas instaladas que geraram crenças em mim. O meu comportamento, ele é completamente relacionado a isso. A minha construção de vida, memórias afetivas e crenças. Então, eu tenho esse comportamento. Você tem tudo isso diferente de mim. Total. Sua história de vida, suas memórias afetivas, suas crenças instaladas, o seu comportamento. Exatamente. Percebe como empatia, esse conceito de empatia é equivocado? Se colocar no lugar do outro. Você não consegue se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. E aí eu melhoro um pouco esse conceito. Eu trago ele para compaixão. Você ser mais humano e ter compaixão por aquela pessoa. Você se sensibilizar pelaquela situação que ela está passando. E não efetivamente sentir o que ela está sentindo. Se comportar como ela se comportou. Sim. Porque você não consegue. Não existe isso, gente. Não existe. Eu não vejo ninguém falando isso. Isso que eu estou falando para você agora, eu não vejo ninguém. Porque isso foi fruto de estudo e entendimento meu, como é impossível você se colocar no lugar do outro. Até com experiências similares, né? Parecidas. Que cada pessoa tem uma forma de reação, de reagir, por conta justamente do sentir, que está relacionado a uma crença que tem origem num evento, num acontecimento da tua vida. Tem origem ali. Então, o que eu posso fazer quando eu estou diante de um ambiente escolar no qual eu preciso ter mais empatia, né? Eu tiro a palavra empatia e eu coloco no lugar a palavra humanização. Eu preciso ser mais humana com relação àquele sofrimento daquela criança, com relação ao entendimento do porquê daquele comportamento. Buscar a origem. Olha só, não é o comportamento. Não é o comportamento. O que eu preciso entender é o porquê daquele comportamento. O porquê daquela ação, daquela atitude. Ela tem uma origem. E aí eu mato ali. Percebeu? Exatamente. É ali que eu mato. Exatamente. Então, quando você traz a empatia nessa questão da escola, é você treinar esses profissionais para eles identificarem os possíveis porquês. E que dá trabalho.
Os possíveis porquês. Os porquês dessa criança. Essa criança está assim, retraída, por quê? Ela está se sentindo rejeitada. Você acha que as escolas deveriam investir também em dinâmicas, tanto com os alunos e os pais e responsáveis, para trazer ali para o ambiente ali uma forma de estar tendo um contato mais afetivo, né? Talvez essa criança não tenha em casa, e aí a escola promover eventualmente essas dinâmicas junto com os pais. Isso seria importante também na prevenção de conflitos? Muito. Dinâmicas específicas para isso. Exatamente. Sabe por quê? Porque tem muita programação na escola que é assim, dia dos pais, dia das mães, dia da família, dia do índio, dia das profissões. Colocar os pais para dançar com os filhos, né? Isso é legal. Exato. Mas trazer dinâmicas mais relacionadas às emoções é algo bem interessante. E acredito até que inovador, porque como a escola fica com foco muito na criança, ela acaba esquecendo um pouco dessa relação com o pai, né? Exatamente. E às vezes é onde está a origem de todo aquele problema. Às vezes não. Na maioria das vezes é isso. É isso. E aí o lance, a dinâmica que a escola que eu trouxe aqui para trazer para os pais e responsáveis juntamente com os alunos podem ser adotadas também somente com os alunos, para que os alunos possam ali ter aquele senso de ajudar também o coleguinha, que ele consiga identificar através de uma dinâmica que ele está com problema, e aí aquela criança abraçar aquele coleguinha que está com problema, para ele se sentir ali também acolhido naquele momento. Eu acho que isso é fundamental quando a gente fala de prevenção. Sim. Prevenção de conflitos dentro da escola. As crianças estão ociosas em alguns momentos, né? E aí falta ali a presença do profissional de educação, digo isso no ambiente educacional, obviamente, de completar aquele tempo com dinâmica ou com alguma outra atividade que possa trazer ali uma afetividade, um senso de carinho entre os colegas, de atenção. Eu acho que isso também funciona muito. A gente também precisa entender que o profissional de educação, o professor, ele também fica sobrecarregado. Sim. Ele também fica cansado. Como a gente falou no início aqui do episódio, trazer um olhar mais humano para esse profissional, que também precisa desse carinho. Não é só o dia dos professores. Ele também ter um momento ali de extravasamento, porque senão ele acaba descontando nas crianças. O meu filho, por uma vez, chegou para mim e falou que a tia da sala de aula só gritava. Mãe, a tia fulana grita pra caramba, ela só grita. E aí, como que vai ser essa turma? Gente, exato. Vai ser silenciosa? Você imagina uma criança perturbada o tempo inteiro com uma professora gritando, fulano, Beltrano, se ela tá gritando, é porque ela tá errando no posicionamento dela de autoridade, porque você só grita quando você não tem firmeza. Aí você precisa gritar pro outro te ouvir. No diálogo existem os estágios, né? Você chega ali, uma conversa, um bom dia, se e é justamente ao contrário, né? Quando você quer impor a sua autoridade, você tem que falar baixo. Exatamente. Para outra pessoa ouvir. É baixo. Se você tá gritando, é porque você tá com dificuldade. Perdeu uma grande oportunidade de resolver o problema naquele primeiro estágio, que é o inicial, quando você chega falando baixo. Porque se você já chega gritando, você tinha ali algumas opções, falar baixo, se apresentar, eu sou fulano de tal, tudo bem com você, tal. E aí você vai evoluindo de acordo com o problema. Mas se você já chega gritando, olha quantas fases você perdeu e a chance perdeu também de resolver aquele conflito. Isso. E às vezes o gritar, ele inflama, às vezes não, na maioria das vezes, ele vai inflamar muito mais do que resolver o problema. Exato. É isso que acontece na maioria das vezes. Exato, ele acaba colocando gasolina no fogo, né? Exatamente. Infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim. Vocês estão gostando? Vocês estão achando? Olha, aproveita, vai lá, compartilha, se inscreve no canal, curte, manda para quem você conhece. Não deixa de fazer isso, porque são informações muito valiosas, que eu tenho certeza que muita gente que você conhece vai gostar de assistir esse episódio. E aí, eu peço para todo convidado
deixar uma mensagem aqui nessa câmera aqui. Claro. E aí você pode falar para os pais ou para os profissionais de educação da importância da inteligência emocional quanto à prevenção de atos violentos dentro das escolas. Qual é a mensagem que você deixaria nessa câmera, por gentileza? Bom, eu quero deixar uma mensagem primeiramente para os pais, porque eu sou mãe e eu sei como é difícil o nosso dia a dia, é corrido, a gente tem demandas, responsabilidades de trabalho, de casa, mas nada na nossa vida é mais importante e faz mais sentido do que a gente poder colocar os nossos valores nos nossos filhos. Tudo começa no seio da família. Se uma criança tem um ambiente familiar equilibrado, amoroso, acolhedor, um diálogo, essa criança jamais vai chegar na escola e trazer conflitos e desrespeitar a professora e fazer bullying com outro coleguinha. Então, primeiramente, Valci, a gente precisa conscientizar os pais, os adultos. O pai, ser mais presente. Mãe, deixa o pai ser pai. Deixa ele estar mais presente na condução do filho. Mãe, cuide mais de você. Se olhe mais. Se dê o seu momento de respiro para você não transbordar o seu estresse, o seu burnout no seu filho, na sua filha. Isso é muito importante. Então, a gente tem que olhar para os pais. E aí, sim, se eu tenho esse ambiente familiar em equilíbrio, eu tenho um ambiente escolar em equilíbrio, eu tenho ali um profissional de educação que vai se preocupar exclusivamente em transmitir o conhecimento, em passar a matéria, em fazer com que aquela criança saia dali sabendo mais no final do ano do que quando ela chegou. E tudo é um efeito dominó. E os nossos diretores e gestores educacionais olhem mais para os seus profissionais também, porque são seres humanos. A gente precisa humanizar mais o professor, que muitas das vezes também traz questões, conflitos, problemas não administrados em casa e acaba transbordando na sala de aula, aonde? Nas nossas crianças. Então é preciso ter um programa, sim, é importante, porque tudo isso é uma engrenagem. Quando eu olho para os pais, eu olho para os profissionais de educação e tem ali as crianças no meio, você pode ter certeza que você vai ter crianças, adultos no futuro muito melhores, vencedores, equilibrados, de sucesso. Então a gente tem que ter, se a gente quer uma prevenção de violência, se a gente quer uma escola não violenta, uma escola harmoniosa, a gente precisa olhar para todos esses atores. Porque isso tudo é um conjunto, não é uma coisa só. Então fica aqui a minha mensagem. Gente, que maravilhoso! Olha, que sensacional. Obrigada. Bianca Machado. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pela sua presença. Ótimo. Contribuiu demais para esse episódio. Hein? Quanta informação maravilhosa. Sensacional. Bom. E eu quero agradecer você também que ficou com a gente até agora, até o final. Esse é o 9º episódio do EscudoCast, Segurança Escolar. Nós estamos aqui porque nós estamos muito preocupados Sim. com esse cenário da violência e queremos dar a nossa parte de contribuição para você, pai, para você, responsável, para você, profissional de educação, gestor. Me segue lá nas redes sociais. Isso, dá até tempo aí, dá aí o seu arroba. Bianca Machado, org. Org é ORG, de organização. E também tem a escola Líder de Si. Olha. Eu tô com um Instagram novo agora, que é um Instagram que eu falo de mentalidade, inteligência emocional legal. E empreendedorismo. Me segue lá. Gente, segue lá que vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada mais uma vez, Bianca, pelo convite. E até a próxima, né? Obrigada. Se Deus quiser. Pela audiência. Um abraço. Tchau, gente.